A gente vai projetar já esse próximo jogo, e aí já deixo com você, então, Chacon, também a bucha. Ontem eu falei, e vi até alguns comentários aí do pessoal discordando, mas é a minha opinião, e eu não peço para que ninguém concorde com ela. Eu não entraria com o Ferrarese quinta-feira. Eu não entraria. Eu não confio no Ferrarese em jogo grande. Ele é um jogador que ele vem de jogos bons do Campeonato Brasileiro, consegue ajudar, mas em jogo grande eu particularmente não confio. E isso não quer dizer que ele não possa ajudar e possa fazer enfim, partidaço quinta-feira. Mas eu tenho o histórico recente. Náutico, jogo controlado nos aflitos, tranquilo pra gente. Expulsão pros caras. Vai o Ferrarese, faz uma falta, cartão vermelho. Jogo contra o Atlético Nacional. Toda a sorte que a gente gastou lá, a gente não teve aqui ontem, né? Mas, cara, 2 pênaltis. O cara fez 2 pênaltis em um jogo de mata-mata. E por Deus não foi expulso. E por Deus não foi expulso lá. E aí, ontem também, mais uma vez, é um jogo instável do Ferrarese e sem contar, né? E aí, isso não cabe ao São Paulo, sinceramente, pouco me importa, mas na Venezuela também, ele fez jogos muito ruins quando o time precisava dele para tentar classificar para a Copa do Mundo. Então, eu particularmente não iria com o Ferrarese e eu particularmente não iria com o Arboleda. Pode me achar maluco. A zaga para quinta-feira, minha, seria Alan Franco, Tolói e Sabino. Essa seria a minha zaga. Isso, essa seria a minha zaga para o jogo. Eu não peço, enfim, cara, para que ninguém concorde, mas eu tenho essa opinião. Eu te pergunto, Chacon, qual seria a sua zaga para quinta-feira e para além da zaga? Quais outras alterações você faria para o jogo contra a LDU na próxima quinta-feira, jogo de volta? O Tolói foi bem, né, na estreia dele, foi seguro, não comprometeu em nenhum momento. Acho que tem uma qualidade técnica, eu acho que indiscutível, né? Os anos na Europa também mostram que está muito bem aprumado ali a técnica do Tolói. Agora, eu acho que pesa muito mais a questão de como ele vai estar fisicamente. Esse jogo na altitude, talvez, para um cara que ficou meses sem jogar, um pouco mais complicado. Acho que pesou muito isso daí. Eu acho que isso daí foi o que acabou condicionando a escolha do Crespo por aquela zaga de ontem, né? Eu acho que, ao natural, o Tolói será titular de São Paulo. Tecnicamente, ele é acima do Ferrarese. Tecnicamente, ele é acima do Sabino. São posições diferentes, não jogam do mesmo lado do campo, né? Mas, tecnicamente, como zagueiro, são acima esses dois, né? Então, eu acho que tem que ver como é que ele vai estar fisicamente, como é que está a evolução física dele. Se ele estiver legal, o que eu acho que é bacana, pensando no jogo de quinta-feira, projetando, vamos contar com o Rafael Tolói no jogo da quinta-feira, é colocar ele alguns minutos no domingo, para dar cada vez mais ritmo de jogo, né? Chegar e falar assim, sei lá, meia hora final contra o Santos, e entender, e a torcida entender também dessa forma, que o jogo de domingo é um jogo entre os jogos mais importantes. Então, independentemente do resultado de domingo, o foco é quinta-feira. Mas é clássico e tudo mais, assim, com todo respeito, e respeito muito aos amigos e ao clube, né, o Santos Futebol Clube, os grandes rivais do São Paulo nesse momento e nos últimos bons anos são Corinthians e Palmeiras. O Santos é rival? Claro que sim. É legal ganhar do Santos? Claro que sim. Mas assim, perdeu, não vai ser uma grande tragédia, gente. Porque colocou alguns reservas, poupou alguns jogadores, né? Não vai ser uma tragédia. Alguém vai se descabelar porque perdeu do Santos. Gente, jogo importante do ano é quinta-feira que vem. É contra a LDU. Acabou. O Santos se torna, nesse momento, o jogo do Santos se torna irrelevante para o São Paulo em 2025. Nesse momento. Em um outro contexto, seria muito importante. Mas nesse momento é irrelevante. Então, assim, eu colocaria um pouquinho o Rafael Tolói. Agora, vocês estavam falando do Rigoni, cara. Sucesso para ele. Deve ser um cara muito gente boa mesmo. Não duvido. Ser um baita cara da resenha e tudo mais. Deve ser um cara legal, amigo da galera. Mas não dá. Não dá. Rigoni não dá. Já era um jogador nota 6, 6,5, na boa fase dele que ele teve no São Paulo,
Foi um ponto fora da curva da carreira dele. Saiu o Crespo, decaiu o Rigoni, que talvez a gente tenha visto aquela boa fase, algo que não é o Rigoni. E esse retorno, quando sai o Crespo, a queda física, não, a queda técnica, a queda de desempenho, talvez seja o que seja o Rigoni normalmente. Então, assim, eu talvez entraria com o Tolói, dependendo de como ele tiver, né, fisicamente. E o Rigoni, cara, o Rigoni tem que ser assim, um reserva e reserva. Acabou. Não pode ser a única esperança. Eu acho que também teve, né, Gabriel? Os amigos até, não lembro de qual emissora, qual veículo, reportaram que o Ferreirinha não passou muito bem. Então talvez tenha pesado a escolha, da mesma forma que a gente falou, a altitude, a parte física, para o Ferrarese estar no lugar do Tolói, para o Rigoni estar no lugar do Ferreira. Eu acho que o Ferreira era indiscutível o cara para ser o titular ontem no lugar do Rigoni. Mas assim, Rigoni, meu, não sei, eu acho ele o ok da bola, sabe? Normal, e que eventualmente vai agregar uma coisa ou outra, vai fazer um gol ali, mas não acho jogador fantástico. E eu falei ontem também, Chacon, e aí de novo, né? A aspa que eu falo já sabendo que eu vou ser xingado. Eu prefiro ter um Tapia no elenco do que ter um Rigoni. Porque eu acho que o Tapia vai me entregar pelo menos mais correria na frente. E vai te cobrar menos. Sim, então. E assim, você vai pagar menos. Então, eu, enfim, vejo dessa forma, mas enfim, isso é uma outra discussão. Renan, queria ouvir de você o seu time ideal para quinta-feira. Qual seria, então, a sua escalação, já também adiantando a minha escalação para o jogo, né? Então, assim, conforme eu já havia mencionado aqui a questão da zaga, né? Rafael no gol, a zaga, né, para mim seria Alan, Tolói e Sabino, e aí, de novo, não confio no Ferrarese pelo que ele mostrou na amostragem recente em jogos importantes. Quer dizer que ele não pode ajudar? Ele pode ajudar muito, ele é bom jogador, mas acho que ele tem que, então, ter um pouco mais de calma nesses jogos. Na esquerda, jogaria com Enzo Dias, na direita com Mailton, o meio de campo, Bobadilla, Marcos Antônio e Rodriguinho, e no ataque, Luciano e Ferreirinha. Esse seria o meu São Paulo para quinta-feira. Qual seria o seu, Renan? Para não ser um negócio chato e repetitivo, o mesmo time com o Endo no lugar do Enzo. Exatamente o mesmo time com o Endo no lugar do Enzo. Boa, perfeito. O Endo tem uma característica mais ofensiva também, né? Um refino técnico maior. Eu acho que para esse jogo a gente é o jogo de correr risco, Gabriel. Agora sim é momento de correr risco, entendeu? É colocar Ferreirinha e daqui a pouco 0-0 no intervalo, você tira um zagueiro, coloca mais um no meio do campo, mais um atacante. É dia de correr risco, né? Perdido por 2, perdido por 10, né? Riscos controlados até o intervalo, mas você tem que se impor, você tem que propor o jogo. Eu acho que o Endo, nesse sentido, ele vai um pouco melhor do que o Enzo. Eu acho que se eles lá não quiseram muita coisa com o jogo, aqui então nem se fala. Então acho que deveria ir com o Endo. Exatamente esse mesmo time com o Endo no lugar do Enzo. 2023 foi assim na Sul-Americana. São Paulo perde de 2-1 lá na altitude. Aquele jogo, São Paulo foi amassado no primeiro tempo. Amassado. Foi assim, uma porrada de bola que a LDU deu no São Paulo. Primeiro tempo era 4-5-0. 4-5-0. E o São Paulo saiu com 2. Aí o segundo tempo deu uma estabilizada, o Lucas faz o 2-1 e dá uma amenizada. Foi 2-1 o jogo. Aí no segundo jogo, o São Paulo faz 1-0. Os caras têm um expulso, se eu não me engano. O Zubeldia era o técnico da LDU naquela época. E aí os caras amarram o jogo, amarram pra caramba. Era só jogador caído. Aí passava 2 minutos, já caía outro. Tava todo mundo desmaiando ali. Tava todo mundo desmaiando. E aí nos pênaltis, nosso glorioso, querido Gabriel Sá tem saudades, tá? James Rodrigues perde o pênalti e o São Paulo é eliminado. E ele foi bem esse jogo, pior, né? Ele dá a bola na cabeça do Arboleda, ele não foi mal esse jogo. Ele perdeu o pênalti, faz parte. Mas não, foi um detalhe, o pênalti não deveria fazer parte. Não deveria fazer parte. Agora,
é um jogo, né, Renan? E aí também já para a gente projetar esse jogo de quinta-feira, cara, é isso. Acho que a gente falou tudo aqui, né, em relação ao jogo, em relação ao que já passou, agora é tentar mirar para frente. É dia de casa cheia, camisa pesada, São Paulo tentando jogar em ritmo de Copa Libertadores. E é aquela coisa, a cera vai existir, fato. Eles vão fazer uma cera enorme. E a gente sabe muito bem que árbitro de Libertadores geralmente é muito conivente com a cera, né? Então eles deixam a cera. Com bola no pé, eu tenho assim total assim, confiança que o São Paulo vai conseguir passar da LDU caso tenha a bola no pé, caso consiga jogar. E aí é um pouco de circunstância de jogo, mas é aquela coisa, deu a saída de bola, parte para cima, consegue uma bola na trave, consegue um escanteio, inflama o estádio, já é outro jogo. E aí você tem que fazer um gol cedo na partida, porque senão fica aquela coisa, né? Fica aquela ansiedade, não pode perder as chances que a gente perdeu aqui em Quito, não pode acontecer, né? Porque aí vai ficar aquele jogo ansioso, né? O próprio Luciano vai estar ansioso pra cacete no jogo, é um fato. Ontem ele já estava assim, querendo resolver por conta própria. Acho que na próxima quinta-feira ele vai estar muito assim, assim, precisa frear, precisa entender que são 90 minutos a serem jogados, é tempo para fazer 2 gols. É um jogo que tem que ter calma, de certa forma, o time do São Paulo. Mas queria um pouco da sua projeção em relação à quinta e o que você pode trazer de esperança também, Renan, em relação a esse jogo, que é um jogo complicado, mas obviamente não é inviável. Não, é completamente possível, é muito possível. Só que você falou um detalhe importante. Eu me lembro daquele jogo contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, que o clima antes do jogo era espetacular. E o time fez com que se mantivesse o clima no campo. O estádio foi para dentro do campo, com aquele início de jogo indo para cima do Corinthians, ganhando todas divididas, pressionando. E isso faz parte também do espetáculo, faz parte também do jogo, né? Porque senão as coisas não saem gol, e as coisas não estão andando, você não está criando chance, sabe? O estádio vai ficando preocupado e vai ficando murcho. Não, tem que ir para cima. Isso é um detalhe bem importante que a gente tem que estar atento. E o São Paulo conseguiu fazer isso contra o Atlético Nacional, não conseguiu manter para matar o jogo, mas fez o gol no começo, foi para cima, teria que ter feito mais um e matava o confronto. Dessa vez, o que eu falei no começo, um pouco da minha preocupação é mais o psicológico, né? Da obrigação da vitória, da obrigação pelos 2 gols diferentes. Que é possível, é muito possível. O São Paulo é muito mais time. Esse cara que está na foto é muito mais treinador que o Thiago Nunes, mas muito mais. Os times do Thiago Nunes, historicamente, são limitados. É a minha visão, né, do trabalho do treinador da LDU, né, o brasileiro Thiago Nunes. Portanto, eu tenho total confiança, tenho muita confiança. Estarei no Morumbi com toda a confiança do mundo, toda a esperança que o São Paulo vai conseguir passar. Vai ser fácil? Não vai. Porque vai ter ali um adversário complicado, aquele adversário que vai amarrar o jogo, que vai picar o jogo, faltinha, puxãozinho de camisa e toda hora, e vai ficar na frente da bola, e vai qualquer toquezinho, o cara vai ficar caído. E um detalhe, você falou muito importante, a arbitragem sul-americana, ele não dá o acréscimo necessário. Caraca, não mesmo. É protocolar ali 4 minutinhos no segundo tempo. Não. Porra, o jogo do São Paulo mesmo ontem, cara, eu achei pouco 6 minutos de acréscimo no segundo tempo. Eu achei muito pouco, né? Mas enfim, é a atitude do time. A atitude do time no início, principalmente, vai trazer o estádio, vai levar o estádio para dentro do campo. É isso que é importante. E aí o chat até lembrou, né? O Atlético Nacional é muito mais time que a LDU. É muito mais time que a LDU. Se fosse o Atlético Nacional hoje, eu não estaria... Se amanhã fosse o Atlético Nacional, não estaria tão esperançoso, tão confiante. Porque é um time muito melhor. É um time muito melhor, com muito mais qualidade, com muito mais repertório, com muito mais recurso técnico, físico, força. Não é o caso da LDU, não. A gente tem total condição. É mais o mental que me preocupa, mais o psicológico. A obrigação da diferença de 2 gols. O São Paulo tem condição de ganhar 2, em condições normais, 2, 3, 4. A obrigação é que me preocupa um pouco, mas eu acredito.